Salve, muito boa noite. Tempos de coronavírus e nós aqui no Frente a Frente discutindo política, a vida, e com o ministro Abraham Weintraub, o ministro da Educação, falando de vários assuntos. Ministro, a gente no último bloco aqui, a gente falou da fidúcia, né, que é a credibilidade, a confiança. Dizem que o capitalismo foi iniciado exatamente nesta confiança, né? Na caçada em grupo, um tinha que ter confiança no outro. Lógico, a moeda é fiduciária. A moeda, hoje em dia, ela é baseada na fidúcia, é credibilidade. Você não faz negócio com uma pessoa, por melhor que seja o contrato, se você achar que ela é um bandido completo, você não vai receber para depois ter que executar. Você faz sempre baseado na boa-fé. O dinheiro é um pedaço de papel, né? É um pedaço de papel, é fidúcia. Moeda fidúcia. Não existe mais ouro lastreando o dinheiro. Nada lastreia. É simplesmente fidúcia. Eu acredito que essa sociedade é minimamente organizada, não composta por um bando de bandidos, e esses contratos, principalmente esse papel moeda, ele vai ser respeitado. Mas e esse capital da fidúcia está em carência no mundo? Eu não acho que seja esse o maior problema hoje do mundo. Eu acho que o mundo acordou assustado. E nem acho que seja culpa do povo chinês. Houve um endurecimento do governo, do PCC, do Partido Comunista Chinês, com a troca de mandatários. Lá, né, são famílias, né, são os príncipes vermelhos. Então, essas famílias que tomaram conta agora, elas endureceram o regime. E isso vem há alguns anos. E eu acho que o mundo ocidental foi pego num susto. Um grande susto. A gente acordou e viu que aquelas histórias... Eu não acredito em teoria da conspiração. Demorei muitos anos para acreditar que o Foro de São Paulo existia. Não é possível. Isso é criminoso. Um grupo de pessoas se reúne para discutir como afetar a soberania de outros países. Isso não pode acontecer. Junto com o PCC ainda. Aí o PCC, o do NACO... Não é possível. E tinha. Então, assim, o mundo ocidental acordou num filme distópico, onde o governador do Piauí está falando de que a tua casa não é tua casa. Você viu as cenas? Não foi PM, era um coronel que estava algemando um vendedor dentro da loja, entrou na propriedade privada, algemou ele teve um ataque epilético, sendo que você não pode algemar um ladrão criminoso. Então, assim, inversão total de valores. Ministro, eu vou me permitir contar sobre essa história aí da teoria da conspiração, a história de uma enfermeira que foi trabalhar e falou para o médico que o pai dela não dormia porque tinha medo de um jacaré que estava debaixo da cama dele. O médico traz o seu pai. Aí ele chegou e disse, eu não durmo porque tem um jacaré. Levaram para um psicólogo, ele confirmou, depois psiquiatra. O psiquiatra encheu o pobre de remédio, aí ele dormiu. Tempos depois perguntaram para a filha, e o seu pai? Aí ela falou, se eu não soube, o jacaré comeu ele. Então, a teoria da conspiração... Não custava nada dar uma olhada para ver se tinha. Né? E é isso. Agora, ministro... Aqui, só para fechar, é isso. Assim, a gente acordou num país diferente, num país onde eu não posso andar na rua, eu não posso exercer meu ofício, eu posso ser algemado na frente dos meus filhos, a minha casa pode ser invadida e eu tenho que bater palma. Ministro, mas em cidades do mundo onde a Covid-19 realmente entrou aí em situação difícil, por exemplo, Nova York, Paris, as pessoas para sair de casa de Paris tinham que ter uma autorização por escrito que ela imprimia, levava aquela autorização, estou saindo aqui porque eu peguei minha autorização para ir no supermercado. Para circular em Lisboa, para sair de Cascais e ir para Lisboa, uma pessoa que cuidava de um idoso precisava ter um salvo-conduto assinado por esse idoso e reconhecido por ele para dizer, olha, eu estou indo cuidar daquele senhor que mora em tal lugar assim, assim. É o sonho de consumo. Ou seja, mas no momento, numa doença que a gente não tem ainda um remédio 100% para todo mundo, porque a hidroxicloroquina, os estudos já apontam que deu certo para muita gente, tomara que continue dando, mas não é para todas as pessoas, depende ali do médico, da condição cardíaca da pessoa, muitas podem ter arritmia tomando esse remédio. E estamos à espera aí de uma vacina que começou um teste aí na Europa. Quanto vale a sua liberdade? Hã? Quanto vale a sua liberdade? Inegociável. É inegociável? Então, para mim, ela vale. Por esse raciocínio... Mas se tiver uma pandemia, eu não estou podendo circular na rua, eu não posso ir para um show, eu não posso ficar me aglomerando. Quantas pessoas vão morrer no coronavírus no Brasil?
Não sei. Diz Essa o número. resposta, o senhor Diga tem essa o número. resposta? O senhor Diga tem o essa número. resposta? Eu 1 não tenho. milhão. 1 milhão Eu de não pessoas. tenho, eu não vou chutar porque eu não tenho essa bom. resposta. Então, vou te falar uma outra coisa. Quantas pessoas vão Por morrer, que o senhor analogia, acha? por analogia. Qual o número que o senhor acha? Se a senhora me permitir. Eu volto à pergunta. A senhora me permite? Não, claro. Por favor. Por esse raciocínio. Quantas pessoas vão morrer se nós enfrentarmos Adolf Hitler? Adolf Hitler já morreu. A Inglaterra teria se rendido ao nazismo. Quanto vale a sua liberdade? Para o Churchill, vale mais que a vida. Para mim, a liberdade dos meus filhos vale mais que a minha vida. Quanto vale a liberdade da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial? Vale tudo. Mas é diferente, né, Não é ministro? diferente. Você Os nossos filhos, o filho vírus. daquele vendedor, Combater dessas vírus pessoas, não. invisível. Aquelas pessoas todas, você deu margem para um grupo de totalitários no mundo inteiro arrancar ministro, a nossa liberdade do dia para a noite. Do dia para a noite. Ministro, sem nenhum critério científico. Porque, do mesmo jeito que eu não tenho critério científico, eles também não têm. Eu escutei esse papo furado. E aqui eu vou falar, é papo furado das pesquisas da hidroxicloroquina. Eu vou falar para ti como é que é feito a pesquisa científica. Para você publicar uma pesquisa científica, demora tempo. Claro. Você não publica assim em um mês. O que você tem é evidências, a ciência é baseada em evidências empíricas. E a pessoa está morrendo, vai fazer o quê? Vai tomar. Não. Claro. Você trabalha com evidências. Você trabalha com evidências. Por favor. Você trabalha com evidências empíricas. Você constata que ninguém com lúpus morreu. Por quê? Porque estão tomando hidroxicloroquina. Ninguém com reumatismo morreu porque está tomando hidroxicloroquina. Você constata que ninguém que estava com risco de malária morreu porque toma hidroxicloroquina. Aí, com base nisso, você faz um teste. Opa! Eu tenho aqui 1000 casos. Isso é um working paper que você qualifica para publicar. Demora a publicar, mas essa qualificação do working paper já é evidência científica robusta. E isso foi feito. E aí apareceu um monte de cara que não sabe como é que funciona, pesquisa, etc. e tal, e ficou falando que não, hidroxicloroquina não tem evidência, não tem evidência, não tem evidência. Já tinha um working paper, já tinha material devidamente chancelado. E aí você pega, como qualquer pessoa ligada com pesquisa, e começa a estudar e ver que funciona. Evidentemente, se falasse todo mundo vai morrer, isso daqui é a nova peste negra, vai morrer 80% da população de alguma cidade, aí todo mundo vai para casa. Mas com base numa ameaça, a gente perdeu a nossa liberdade. Assim, agora, ministro, o que tem a ver, por exemplo, o senhor está falando de liberdade. Eu queria também que o senhor dissesse em relação a essas pessoas que foram para a rua no domingo pedindo a volta do AI-5, do ato institucional número 5. O senhor acha que isso é uma defesa da liberdade ou aí tem umas pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro que estão confundindo um pouco as coisas? Vamos lá. Eu sou contra a intervenção militar. AI-5, eu nem entendo como é que você vai fazer AI-5. AI-5 é uma coisa da história. Então, não faz sentido AI-5. Você tem o quê? Você tem uma Constituição de 88. Essa Constituição de 88, que foi escrita por, entre aspas, luminares intelectualoides de esquerda, ela teve, então, parabéns ao Fernando Henrique, José Serra, o pessoal conseguiu. Teve também o Centrão lá, que deu uma balanceada, né? Mas você teve uma Constituição que gerou uma coisa chamada a Nova República. E nos últimos 30 anos, o que a Nova República gerou? Corrupção, baixo crescimento. Gerou o Plano Real depois. O Brasil, para estabilizar a moeda, a estabilização de uma moeda é uma coisa tão básica como lavar a mão com água e sabão. Ah, esse hospital é bom porque não tem mais infecção. Não tem mais infecção hospitalar. Então, assim, eu me recuso a dar mérito para uma coisa que é básica, não ter uma moeda com fidúcia. Entendeu? Ah, mas a Argentina não tem. A Argentina é outro caso emblemático. Se você pegar no mundo inteiro, a inflação é um evento que não existe mais. É só em país disfuncional. Então, voltando. Foi criada a Nova República. O que a Nova República gerou? Um período de inflação alta, gerou criminalidade alta, gerou insatisfação. Foi um fracasso. A Nova República é um fracasso. E a Nova República chegou a um momento que a população olha e fala: que lixo é esse? Eu não estou satisfeito. Como a gente sai de uma situação dessa? Aí sim, a minha posição.
O povo é soberano. Ah, mas fulano de tal que é dono da instituição. Não. Só o povo é dono das instituições. Não é porque você criou um arcabouço de técnicas e regras onde uma pessoa com 70 mil votos consegue se apoderar de um poder e causar um estrago gigantesco no país que você pode falar, não, tudo bem, está maravilhoso, isso é democracia. Não, isso não é democracia. Não é porque uma pessoa foi indicada lá atrás, há 30 anos, 20 anos atrás, pelo primo para ser o chefe de um poder, que você tem que falar, não, está tudo certo. Eu acho que é um povo livre, ele tem direito a questionar. Como a gente sai disso? Democraticamente, cumprindo os contratos e lendo a Constituição. Essa é a forma, sem revolução e sem rasgar os contratos sociais que foram escritos. Mas a minha liberdade de falar que eu acho que a nova república acabou e que o trabalho feito por esses luminares, é que eu estou sendo sarcásticos, da pseudo-intelectualidade de esquerda foi um lixo, eu tenho liberdade de falar isso. Eu acho que o Fernando Henrique vai entrar para a história, negativamente. Eu acho que o Sarney vai entrar para a história, negativamente. Ministro, eu concordo com o senhor com relação à liberdade, essa supressão da liberdade, ela é grave e veio de uma maneira inesperada. E a impressão que eu tenho é que o diferencial está na crise nos tempos das mídias sociais. Isso colocou fogo e acabou agitando, não seria. Foi o que nos salvou. Porque o que aconteceu no Brasil? E eu te afirmo, ao longo dos mandatos, principalmente a partir do Fernando Henrique, você criou os grandes monopolistas. Você acabou com a concorrência. Sim. Mercado livre não é. Porque o monopólio antigamente era do Estado. Aí jogou nas mãos não faz parte do capitalismo. O Theodore Roosevelt salvou os Estados Unidos no começo do século XX, 1900 e bolinha. Porque ele chegou e falou, não pode ter monopólio, tem lei antitrust. Chegou para o John Rockefeller e falou, você não pode ter o monopólio do óleo, do petróleo. Acabou. Nefasto. O monopólio é nefasto. Horrível. Fernando Henrique, ele criou monopólios. Artificializa. Fernando Henrique criou monopólios. Mas ele não quebrou monopólios não, do petróleo, ele começou a criar por exemplo? cerveja, oligopólio de bancos, telecomunicações. Educação. Que foram... Eu vou chegar lá. Reduziu o número de bancos, né? Com o Lula, ele criou uma coisa mais bonita ainda, chama os campeões nacionais. O que é campeão nacional ou esses amigos do rei do Fernando Henrique? JBS cheio de dinheiro. O JBS, veja, quantos frigoríficos... Antigamente, picanha não tinha marca. Uma coisa próxima da China, né? A China frigorífico. Hoje só tem uma empresa que produz frango no Brasil, que processa frango. Você tem um único comprador e um único vendedor. Você tem papel e celulose. Aonde você olha que não está com a corda no pescoço, é monopólio. Porque você consegue, esse negócio de mais-valia é mentira. Eu sou economista formado. Em microeconomia existe markup. Você arranca, você captura o excedente do consumidor. O monopolista pode fazer isso. Na cerveja, qual é o poder de mercado da Ambev? Mas tem mais produtores, mas ela com 80% dos pontos de venda, ela tem o monopólio de fato na mão. E aí, aonde a gente vai chegar? Deixa passar quem quer. Aí é onde a gente vai chegar. Quem não está nessa sinecura, nessa tetinha, porque eles conseguem entrar no Congresso e conseguir isenção tributária. Você sabe disso. Ali eles têm bancadas. Consegue dinheiro do BNDES. Controle remoto. Consegue dinheiro. E no mercado é pescar num barril. Ele está pescando dentro de um barril. Para quem está difícil? Ficou difícil para quem tem uma retífica. Ficou difícil para o cara da padaria, para o marceneiro, para o profissional liberal, para quem está fora disso. Porque essa falência da nova república, causada por esses luminares pretensiosos, pseudo-intelectuais de esquerda, gerou desgraça, gerou achatamento da classe média. Ministro, para encerrar, que o nosso tempo é curto agora. A hora que eu estava começando a ficar... O que o senhor vê aí para o futuro da educação no pós-Covid-19, uma vez que vamos ter aí muita gente com medo, inclusive, de sair às ruas? O que eu vejo é um chamamento da responsabilidade das pessoas que querem ser livres. A liberdade não depende do Batman descer aqui e lutar pela sua liberdade.
A liberdade depende de cada um de nós nos mobilizarmos, e aí a mídia social foi fundamental. O celular, o Twitter, por isso que eles querem cercear. É um monte de projeto para cercear. Porque a gente pode constatar, Foro de São Paulo existe, apesar da Rede Globo falar que não existe. Olha isso que está acontecendo aqui. Tem um monte de leito vazio nos hospitais e estão falando que o hospital está todo mundo morrendo. Ah, aquelas covas cavadas na zona leste de São Paulo, sempre é de 1 ano atrás a foto, porque numa cidade de 25 milhões de habitantes, você cava bastante cova, porque morre muita gente. Morre mais motoqueiro por ano em São Paulo do que de coronavírus. E aí, vamos proibir as motos em São Paulo? Então, para a educação, o que eu vejo? Um chamamento da liberdade. As pessoas têm 2 opções, ou a servidão, ou elas têm que lutar pela liberdade. E para a educação e ensino, você tem que ser responsável pelo que entra na sua casa. O que seu filho escuta, onde o seu filho aprende. Eu acho que vai aumentar o homeschooling, vai aumentar o EAD, as pessoas vão ficar mais... EAD, ensino à distância. As pessoas vão ficar mais críticas do que elas estão aprendendo. Eu acredito piamente que o ser humano luta pela liberdade e que o Brasil é um país virtuoso. Então, o que eu vejo pós-coronavírus é um despertar na luta pela liberdade. Ministro, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. E tivemos aqui mais um Frente a Frente, dessa vez com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Muito obrigada pela sua companhia. E Zé Maria, vamos aí para a próxima semana com mais entrevistas para os nossos telespectadores, né? Pois é, mais uma conversa boa, aberta aqui com o ministro Weintraub, que saiu lá da sua agenda apertada no Ministério da Educação para conversar aqui com os telespectadores da Rede Vida. É isso. Muito obrigado, muito boa noite. É isso, e para você que nos assistiu, uma boa noite, um bom fim de semana. Nós voltamos na próxima quarta-feira, mas você fica aí agora com o Jornal da Vida. Até a próxima semana. Tchau.